Fala pessoal, começando aqui mais um panorama semanal, onde eu vou compartilhar com vocês a análise das ações que eu entendo estar interessante para se acompanhar durante a semana e mais análise aí tanto do Ibovespa quanto dos índices mais relevantes para dentro da nossa bolsa brasileira também. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se aqui embaixo, deixa aí o seu joinha, que é a maneira que você consegue ajudar o nosso trabalho aqui desse lado, e também ao YouTube entregar esse conteúdo para mais pessoas. Lembrando que no nosso site do capitalismo.com.br está rolando aí um desconto, tá, pessoal? Um baita de um cupom com até 35% off, tá? Lembrando que o desconto é válido aí até o dia 20 agora de janeiro e no nosso próprio site do capitalismo.com.br vocês conseguem conferir aqui todas as nossas assinaturas, conteúdos, resultados, tem aqui número para contato, tá? Então aqui é bem interessante. Então se quiser receber nossas recomendações de curto, médio, longo prazo, ponto de entrada, ponto de saída, stop loss, gerenciamento de risco, porcentagem para alocar em cada modalidade, ajuste de stop, ajuste de alvo, encerra a posição, nova recomendação, aumento de posição dentro de ativos que já estão em andamento, né? Então, tudo aí com baita desconto para você já começar o ano recebendo as melhores recomendações do mercado financeiro, beleza? Dito isso, já partindo para o gráfico, tá, pessoal? A gente tem aqui o Ibovespa aí na tela. O Ibovespa entrou num processo de correção, tá, pessoal? Deixa eu só desligar aqui. Peraí. Pronto. Então, o Ibovespa ainda segue aqui um processo de correção, mas dentro de uma tendência, um contexto principal de alta, com topos e fundos ascendentes, mas passando agora por um processo corretivo, tá? Se a gente pega para colocar aqui no gráfico semanal, ainda foi bem curta essa correção, né? Apenas de 2 semanas, né? Se a gente pega aqui para colocar a média, já se aproximou pelo menos da média móvel de 9 aqui no semanal. Dando uma olhada aqui nos indicadores de força, tá? A gente tem um ABV lá em cima também confirmando essa tendência de alta no curto prazo do Ibovespa. Temos um RSI acima da zona 50 também, demonstrando um fluxo comprador predominante agora. Isso no gráfico semanal, né? Indo para o gráfico diário, a gente percebe que o ABV tem aqui uma leve divergência, né, de médio prazo, mas no curto prazo ele segue apontando para cima também. A gente consegue ver aqui um relaxamento, né, do ABV. Eita! A gente consegue ver aqui um relaxamento do ABV nessa região, o que demonstra que o Ibovespa ainda pode seguir aqui esse processo de correção. Lembrando que temos um topo principal no 134.390 e a base do suporte agora, a região dos 129.900. Caso venha a perder esse suporte, o que geraria aqui uma correção mais ampla, veja a zona aqui dos 125 mil pontos a 123, muito bem importante também como uma zona de suporte para o Ibovespa, que deve ficar lateral ainda, tá? A gente deve ver o Ibovespa tentando romper topo, falhando, voltando aqui para brigar nesse fundo, para romper o fundo e falhando, que a gente chama de uma correção ampla, tá? Uma correção aí que pode ficar batendo cabeça aqui nessas regiões para depois, de fato, decidir se vai retomar a tendência de alta aí, ou fazer uma correção um pouco mais ampla aqui para baixo no 122. Mas por enquanto ainda segue apontando para cima. Já o dólar temos ainda fraqueza compradora, tá? Segue dentro de um contexto no curto prazo lateral, mas em um cenário de baixa principal, né? Que o movimento anterior dessa consolidação foi um movimento aqui de topos e fundos descendentes. Zona de suporte importante que temos para o dólar no momento é os 4.820 e resistência à faixa dos 5.010 pontos, a faixa lá dos 5.120, tá? Mas dólar ainda bastante lateral, mas de qualquer maneira vale o adendo por estar em cima de uma região de suporte aqui importante de longo prazo. Então acho bom, apesar de ainda não estar demonstrando força compradora, é bom relembrar que o dólar segue em cima de uma zona de suporte aqui bem importante de longo prazo, tá? Então vale atenção, mas por enquanto a gente tem um dólar ainda bem fraco e andando lateral sem sinal de volta aí de fluxo comprador por enquanto, tá? Indo agora para os índices mais relevantes, temos índice financeiro que também segue o gráfico bem parecido com o do Ibovespa, né? Apesar de estar dentro de um cenário de alta atual, topos e fundos aqui ascendentes, né? A gente conseguiu mapear bem esses níveis de resistência e o movimento aqui, não só do índice financeiro, mas de todos os índices, e esses vídeos também são enviados todos os dias
apenas para clientes aqui nossos da Capitalizo, onde recebem um vídeo aí todo final do pregão atualizando a nossa carteira do swing trade, do rastreador de tendências também, que é uma outra carteira com médio prazo, fazendo uma atualização gráfica ali dos ativos com um vídeo bem objetivo, que duram ali em média 10 minutos também atualizando aí o contexto gráfico dos ativos em que estamos posicionados, tá? Então lá a gente consegue mapear bem esses pontos. Indo aqui para o índice, voltando para o índice financeiro, zona de suporte que temos importante é os 13.300 e zona de resistência, o topo anterior nos 13.810. Por enquanto segue um contexto também lateral, correção lateral depois de uma forte movimentação de alta. Inclusive que acabou impulsionando bastante o Ibovespa junto com Vale e Petrobras também, o setor financeiro que tirando Vale e Petro, é o terceiro aí, setor que contém os ativos que mais tem composição, mais peso dentro da nossa bolsa. O índice imobiliário também segue aqui um processo de correção, né? Falhou recentemente a tentativa de romper uma resistência importante na faixa dos 1.000 pontos, acabou falhando de novo, iniciou um processo de correção. Correção essa que ainda segue dentro de uma tendência de alta, tá? E o suporte mais próximo que temos agora é a faixa dos 912, depois um pouco mais abaixo aqui nos 880, tá? E a resistência segue sendo os 1.000 a 1.020 pontos. Índice de consumo também segue aqui a correção lateral, zona de suporte nos 2.963, resistência prévia 3.155, 160. Ganhando essa resistência prévia, abre espaço para buscar 3.330. Indo agora para o índice de elétrica, IEX, segue dentro de uma tendência de alta principal, mas passando por um processo agora de lateralização, né, no curto prazo. Rompendo aqui 95.055 pontos, aciona um novo pivô de alta, tá? E aí tem alvo lá nos 98.842 aí o índice de elétrica, beleza? Bem bonito. O setor de elétrica aí chamando bastante atenção. Tá? Vale um adendo, tá, pessoal? Como eu sempre comentei, o Ibovespa está passando por um processo de correção. A gente conseguiu pegar boas movimentações desde do final do ano passado, que não faz muito tempo, para o início também aqui desse ano, que acabou dando boas movimentações, mas, de qualquer maneira, vale a atenção para não sair montando todas as posições agora, 100% do seu capital agora nessa região, porque a gente pode passar por um processo de correção um pouco mais demorado, tá? Isso não é certeza, ninguém sabe, amanhã pode subir tudo, mas de qualquer maneira, por já ter entregado um belo movimento de alta ao nosso Ibovespa, vou até colocar ele aqui de novo, agora passando por esse processo corretivo, tem bastante ativos voltando a dar boas oportunidades e apontando aí boas regiões de possíveis compras com um gerenciamento já um pouco mais ajustado devido a essa correção que a gente teve nas 2 últimas semanas, mas de qualquer maneira vale o adendo, beleza? Então o primeiro ativo aqui que eu trouxe é Enat3, tá bem bonito o papel, a gente consegue aqui tirar no gráfico, ver uma boa movimentação de alta, um pullback aqui, olha, amplo dessa movimentação, testando um antigo nível de resistência, né, uma LTB de médio prazo que ele conseguiu romper aqui nessa oportunidade e voltou a testar depois aqui no futuro, a mesma região que era resistência, agora como um suporte, e aí acabou engatando a quinta marcha, fez uma primeira perna de 43%, bem bonito, diga-se de passagem, né, bem bonito o movimento, e agora está passando por um processo aqui de correção essa que dá a entender que pode ter deixado aqui a formação de um fundo ascendente nessa região bem encaixado, né, seguido desse fundo aqui principal, testando um antigo nível de resistência desse topo agora como suporte. Então, pensando aqui nessa movimentação da formação do fundo ascendente, pegando o movimento a favor dessa última pernada de alta, a favor desse fluxo comprador aqui exorbitante que entrou em Enat3, a entradinha que eu já tinha comentado no vídeo da semana passada ou retrasada, agora não me lembro, Enat3 dando nova oportunidade de novo nessa região. A entradinha já teria sido aqui, olha, nessa região dos 19,20, tá? Ainda acho válido, 19,42, 19,20. O stop, no fundo, né, um stop técnico aqui, olha, um stop de 6,5, né, 6,45 para tentar pegar aí um novo pivô de alta do ativo, tá? Até o topo aqui a gente tem um 6,89, então basicamente 1 para 1. Você pode pensar em fazer uma saída parcial nesse topo e zerar o seu risco e ainda se manter com 50% da posição tentando pegar a continuação desse pivô, né? Que aí se for acionado a gente pode projetar ele para cima de duas maneiras, sendo projetando a última movimentação de alta para cima, o que sugere aí um alvo em 22,45 e depois 25,68. Tá? Se a gente coloca aqui no gráfico semanal, dá para perceber
a bonita movimentação de ENAT, tá? Isso aqui é um estudo no simulador que a gente realiza na sala, deixa eu tirar que não tem necessidade. Bem interessante aqui, então, ENAT 3, tá? Aqui no semanal fica mais claro, né? Ele rompeu esse OCOI aqui, essa acumulação, e acionou um pivô aqui no semanal. Então, alinhado com o tempo gráfico semanal e também com o tempo gráfico diário, um bom ponto de entrada aqui para a ENAT 3 para tentar carregar, quem sabe, até a faixa lá dos 24 e 21, tá? Gráfico diário e semanal aí bem alinhados. Daí pelo semanal também teria acionado o trade essa semana aqui, no rompimento da máxima desse doji, stop na mínima também aqui, movimento bem técnico e bem bonito de ENAT 3, tá? Diria que é um dos ativos mais bonitos no momento. Rail 3 também acho interessante, tá? Querendo romper aqui um processo de acumulação, né? Que parece uma bandeira aqui de alta, tá? A gente vem de um movimento forte de alta, passa por um processo aqui de correção complexa, ele está agora querendo romper a resistência dessa acumulação, então também acho aí bem interessante, tá? Acionado o pivô na região de 23,91, vejo uma boa possibilidade de compra. O stopzinho eu colocaria nesse fundo aqui dos 22,19 para ficar um stop bem protegido. Tá, olha, eu faria um stop aí de 7,5%, mais para dar um espaço para a operação. Da casa ela de fato aciona esse pivô e siga subindo, eu posso, né, o meu stop que estava originalmente aqui, quando ela se afasta um pouco do meu preço de entrada, eu posso subir esse stop que estava aqui para esse novo fundo aqui em cima, próximo dos R$23, tá? E aí, de novo, podemos projetar essa movimentação. Nesse caso, eu gosto de espelhar, tá, pessoal? Mas dá para projetar também. Entre esse fundo dessa acumulação e o rompimento aqui, ó. O que sugere um primeiro alvo lá nos 25,82. Deixa eu tirar essas médias que se chega a doer o olho de ver esse monte de coisa, né? Então a gente tem aqui ó, esse espelhamento acionando o pivô acima de 23,94, eu vejo um alvo lá em 25,82. Então um stop seria nessa região aqui, um stop de 7,5 para um primeiro alvo lá em cima, basicamente de 1 para 1. Opa, 93. Basicamente 1 para 1, né? 1.1 o tamanho do risco, tá? Mas acho bem interessante a Rail 3 também. O gráfico semanal, se ela rompe esse nível de congestão, né? O trade aqui seria o quê? Imaginando ela dando sequência nesse rompimento aqui. Ó. Isso que me chama a atenção, tá? É isso aqui no semanal. Olha esse tempo, né? Uma acumulação de longo prazo. E geralmente isso aqui acumula muita força quando ele consegue romper para um dos lados dessa congestão. Tá? Olha, como ele rompeu para cima, acredito que tem uma boa possibilidade de ser um ativo que acaba até entregando um movimento bom no médio prazo, tá? Mas enfim, não tem nada a ver com o assunto que a gente está conversando aqui de curto prazo, perdão. Mas acho bem interessante porque ele rompeu esse nível aqui, olha, dos 21,70. Está trabalhando com um contexto de pivô de alta, que a gente consegue ver aqui ó, nessa movimentação. Essa correção, que eu dei aqui como uma possibilidade de bandeira, né? Bandeira não é tão assim ampla e desse jeito, mas enfim, para ficar fácil o entendimento, né? Pouco importa o que é. Então, rompendo aqui o pivô de alta gera uma boa expectativa e eu vejo a possibilidade de Rail 3 testar os 26,77 e aí se rompeu de fato os 26,77, o ativo ainda pode ganhar mais tração compradora ainda, tá? Mas acho bem interessante Rail 3 alinhado também tem gráfico diário e gráfico aí semanal, tá? Outro ativo é BBAS, mas que já andou hoje, né? Essa aqui, putz, eu não consegui, acabei não conseguindo gravar no domingo, mas era um ativo que estava separado aqui para comentar com vocês, porque também é um ativo que segue uma tendência de alta, de curto para médio prazo, tem alvo lá em 63,98, acionou um novo pivô nessa segunda-feira, né? Mas ficou, caso volte para essa região dos 55,46, vejo uma boa oportunidade na compra em BBAS3 com um stop curto aqui no 53,75, um stop de 3%, ou um stop um pouquinho mais amplo, um stop técnico no fundo anterior sendo 6,61, mas o ativo tem bastante espaço aqui para andar. Se a gente for pegar para projetar o último movimento de alta, seria um movimento mais de curto prazo, que foi esse outro pivô aqui dentro da tendência, ele já cravou o alvo de 618 e agora passa a mirar 58,33. Tá mais para a gente mapear aqui.
Então, quem está dentro é mais administrar a posição caso tenha alguém posicionado em BBAS, com stop na faixa dos 53,70 e deixar a operação andar, tá? E tem esses alvos aí para cima, 58,34, depois 62,94, e aí são alvos mais longos, né? 65, mas passo a passo, por enquanto é o que a gente tem aí em Banco do Brasil. Outro ativo que eu acho interessante é VBBR, então também interessante. Opa! O ativo segue aqui dentro de um canal de alta no gráfico diário, gráfico semanal. A gente consegue ver que o ativo ganhou tração compradora desde que rompeu aqui um canalzinho de baixa de médio prazo. Então temos um pivô de baixa projetado, que foi o pivô de reversão, tá? Olha, o primeiro movimento que quebrou a estrutura de baixa e montou uma estrutura de alta. Então foi essa perna que a gente está trabalhando aí, os alvos principais desse contexto, né, de reversão. Ele já cravou o alvo aqui basicamente em 23,97, iniciou um processo de correção e agora está com cara de ir para romper esse topo. Rompendo os 23,97, abre espaço para buscar 27 e 27, depois 31 e 18. Tá? Gráfico diário. Nessa região aqui, está próximo de uma zona de suporte. A gente vê muito mais expressão e fluxo comprador do que vendedor, né? Então a gente tem aqui a continuação de fluxo comprador. E depois aqui, apesar do volume abaixo da média, não temos nenhum volume de venda aqui nessa região. Tá? Então, uma compra próxima dessa zona de suporte, dentro de um canalzinho de alta a favor do diário do semanal, eu acho interessante. Até no acionamento dessa bandeirinha que está aqui um pouquinho mais claro, olha, mas tem uma bandeirinha, né? Uma bandeirinha que foi acionada aqui nessa região, acionamento dessa barra com fechamento de sexta, no rompimento da máxima, vejo uma boa possibilidade de compra, né, nos 23,15. O stop colocaria aqui na mínima, um pouquinho abaixo, nos 22,20, 22,15, stopzinho de 4,30. Tem alvo ali no 100% e no topo anterior novamente, né, aqui, olha, já dá aí 3,72. Mas o alvo dentro de canal de baixo, tecnicamente, é lá na extremidade da resistência, que sugere aí 13% de upside. Tá? Então está bem interessante. Se a gente colocar as médias aqui, é um ativo que está aí próximo da média móvel de 9 de 20. E olha o exemplo aqui atrás dessa mesma barra que acionou essa acumulaçãozinha pequena, mas próximo da zona de suporte do canal, conseguiu entregar aí um movimento de 6%. Né? Então aqui, acho que eu até cheguei a comentar do ativo, agora ele está nesse mesmo contexto, né? Deixou uma barra aqui de acionamento. Expectativa é conseguir pegar mais uma puxada aí para cima do papel a favor aí do semanal também. Tá? Olhando aqui os indicadores de força, a gente tem um OBV ainda acima da média móvel de 200, o que não pode ali passar para baixo dessa média móvel aqui de 200 e a gente ter o preço quebrando esse nível de suporte. Aí de fato vai demonstrar fraqueza compradora e o stop está aqui embaixo para isso, fazer um fechamento aqui rompendo no curto prazo, cai fora e está tudo bem. Outro ativo, CCRO não, né, que eu comentei aqui foi contra a tendência. O outro ativo, deixa eu só fechar esses aqui que não tem. Outro ativo interessante, Teams 3, tá também separado para fazer ontem, para mostrar ontem, né, no caso, hoje já acionou também, era no rompimento da máxima de sexta com stop na mínima, uma operação com um risco de 3,89, entradinha ainda acho válido na região de 17,34, está bem próximo. O stop na mínima da barra de sexta, stopzinho de 3,5%. Você pode pensar em fazer parcial na região do topo anterior, o que já dá um upside de 5,80, então basicamente 1,5% o tamanho desse risco, e tentar carregar os outros 50%, né, o residual, para buscar lá o 1618, tá? Então, quem já me assiste aqui há mais tempo sabe que a gente trabalha com saída parcial e alvo final, tá? Essa saída parcial é para poder tirar o risco da operação com 50% daquela posição e os outros 50% ainda estar exposto ao mercado para tentar buscar 2, 3 vezes o tamanho do risco inicial. Tá? Então, geralmente, essa saída parcial fica de no mínimo 1 para 1, mas dependendo do contexto ali, 1.2, 1,5, o tamanho do risco ali dá para pegar também parciais em bons movimentos, com uma boa leitura, bem localizado dentro do gráfico, você consegue aí pegar operações com risco de 1 para fazer uma parcial em 1,5. Então, com 50% da posição, você já sai ganhando 1,5 o tamanho do seu risco. Mesmo que você seja tirado com os outros 50% no seu stop original, você ainda sai levemente positivo. E se a parcial foi de 1 para 1 e você fez uma parcial e foi estopado com os outros 50%, você sai no 0 a 0 se essa parcial foi de 1 para 1. Então, se você fez uma parcial com 5% e depois
tomou um stop de 5%, você sai em 0 a 0 dentro dessa posição, mas se o ativo sobe mais 10% depois de você ter feito essa parcial, você, com 50% da posição, pegou os 5%, e com os outros 50% da posição você conseguiu carregar e pegar mais 10%, tá? Então é isso que faz diferença no longo prazo. Então, apesar das operações serem de curto prazo, é bom entender que ela tem que ser resiliente, ela tem que funcionar no longo prazo. Tá? Então é bastante importante isso, a gente conseguir ganhar sempre 2, 3 vezes o tamanho do que quando a gente perde. Tá? Exatamente porque ninguém vai acertar 100% do tempo. Então a gente tem aqui Team 3 bem alinhado, tá? Zona de suporte aqui importante, né? Temos um fundo nessa região e pode estar deixando aqui um novo fundo ascendente para a tentativa de romper o topo principal nos 18,34. Caso andar, né, veja a possibilidade de já fazer uma parcial antes da tentativa de romper, 5,5%, né, 1,5% o tamanho desse risco, e aí você pode trabalhar, pode pensar em encerrar aqui nos 19, ou tentar carregar lá nos 21,05, tá? Mas é um papel que está bem alinhado a Team 3, tanto no semanal quanto no diário, então é o que eu mais gosto, é pegar ativos aí alinhado, tá? Sem distorção do preço muito grande da média quando eu uso aqui de referência, ok? No semanal também estaria validando um trade, né? Que é um candle doji nessa correção. A gente vê muito mais expressão compradora nessa última movimentação de alta do que vendedor. Então, o rompimento da máxima pelo semanal sugeriria uma compra e o stop na mínima da semana passada, tá? E só para lembrar que Team 3 também tem um contexto parecido com... Agora eu esqueci o ativo, tá? Mas olha lá, ele rompeu aqui uma congestão de longo prazo também. Né? Olha, uma congestão de longo prazo, olha. Já entregou uma primeira parte do movimento direcional, então, indo em linha com essa estrutura de alta, né? Essa estrutura de alta aqui do rompimento, dessa congestão de longo prazo, aqui a ideia de tentar pegar aqui na correção a continuação desse movimento aí para aproveitar a parte dessa tendência aí de Team 3 de alta, que está bem interessante, tá? Vem demonstrando aqui bastante fluxo comprador, tá? Os indicadores de força aqui também bem forte. A gente tem um IFR saindo da zona aqui de sobrevenda. Então, um ativo dentro de uma tendência de alta, passando por um processo de correção. E os indicadores de força estarem numa região sobrevendida sugere a possibilidade de uma retomada de alta. Tá? Então, numa operação comprada, ativos em zonas de suporte sobrevendidos, geralmente surgem boas oportunidades de compra a favor daquela tendência. E o ativo em uma tendência de baixa, com um indicador sobre comprado, ele pode estar sugerindo novas oportunidades na venda. Ok? Então, Teams 3 também aqui acho bem interessante, tá? Porque está bem alinhado com o diário semanal. O outro ativo é Eduque. Então, ele até rompeu aqui um canalzinho de baixa e montou aqui uma acumulação, está em zona de fundo, né? E acho interessante também no rompimento da máxima de sexta, no caso que já foi acionado hoje. Está na faixa aqui dos 21 e 24, uma boa possibilidade, um stopzinho nesse fundo, né? Você tem a opção de colocar aqui em 20,10, que é na mínima da própria barra gatilho, e um pouquinho ainda mais abaixo aqui nos 19,89, tá? Acho válido aí os 2 pontos, tá? Um stopzinho aí em média de 5,5%. Para Edu, que é um ativo até mais volátil, eu optaria por colocar lá embaixo de fato, nos 19,85, quem sabe 19,80, dado a volatilidade de Duque 3 aí, que a gente pode ver que só dentro desse canalzinho de baixo o tamanho das barras, o tanto de pavio, né, barras grandes aqui, ó, então é um papel bem volátil. Saída parcial, região de topo anterior aqui na faixa dos 23,34, tá? O que dá um upside de 9,76, já é basicamente 1,5 o tamanho aí do risco inicial, tá? Então veja esse espaço aqui bem interessante em Duque 3, colocando a média aqui também está alinhado, né? Preço passando para cima da média móvel de 9 de 20. Novamente, topos e fundos aí ascendentes, gráfico semanal também trabalhando dentro de uma força principal aqui monstruosa compradora, processo de correção, formação de fundo ascendente nessa região, tentativa de romper topo de primeira acabou falhando, voltou para fazer uma nova correção e está deixando aqui o que parece um novo fundo ascendente. Tá? Então, só para a gente mapear essa estrutura de formação, deixa eu tirar essas médias. Temos essa base de suporte,
que foi formada após essa outra base aqui de reversão. Então a gente teve essa explosão de movimento, correção, formação de um fundo ascendente aqui, tentativa de romper esse topo acabou falhando de primeira, desceu para fazer uma correção e eu estou entendendo isso aqui com a possibilidade de a formação de um novo fundo ascendente. Tá? Então, indo para o gráfico diário, eu vejo a possibilidade aí de uma compra próximo de uma zona de suporte, com sequência de fundo ascendente, tentando pegar a continuação desse movimento para cima. Tá? E aí, parcial na região dos 23,50 e um alvo final aqui nessa região dos 24,80 ou tentar carregar lá nos 27,21. Acho que o papel tem bastante espaço para buscar lá os 27 reais, tá? Então bem interessante aí. E Duque 3 também. Outro ativo agora do setor imobiliário é IGTI, né? Então a gente olhando aqui o gráfico diário é um papel que deu uma oportunidade aqui embaixo, onde eu comentei aqui também nos vídeos, que ele estava rompendo essa resistência intermediária, né? Essa resistência aqui intermediária, e junto aqui também o que parecia ser uma zona de acumulação, deu uma possibilidade aqui, entregou um bonito movimento, parou aqui nesse topo principal, fez uma correção, fez um novo pivô e agora está passando um novo processo corretivo. Tá? Então no rompimento aqui dos 24,88, lembrando que tem que romper e fechar acima, acho interessante uma compra com um stop técnico abaixo do fundo, nos 23,60, o que dá um stop de 5,5%, e aí indo para o gráfico semanal, buscando aí um alvo aqui nessa região da extremidade desse canalzinho de alta que o ativo vem desenvolvendo, lá na faixa dos 27,90, o que sugere um upside de 12%. Então, basicamente, aí 2 para 1 também. Tá? É claro que no meio do caminho você pode fazer uma saída parcial, como eu já expliquei aqui para que serve a saída parcial. Então, também está bem alinhado o IGTI, preço próximo da média móvel de 9,20 no gráfico diário e no gráfico semanal. Também aí o preço se aproximando da média móvel de 9, depois de ter feito uma grande movimentação de alta. E olhando aqui o volume financeiro, a gente consegue ver um maior fluxo comprador, onde os compradores estão dominando aqui a força predominante atual de curto prazo de IGTI 11, ok? Então esse foi mais um panorama aí semanal, eu espero poder ter ajudado vocês, lembrando que se vocês quiserem ver análise de algum ativo em específico, é só estar deixando aqui nos comentários o ativo e o tempo gráfico desejado que eu trago análise para a próxima semana. Então, do mais, um forte abraço.